E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e recentemente, no começo desse mês, fez um ano que eu postei o primeiro vídeo sobre livros aqui no YouTube. E por conta disso, eu fiquei pensando que muita coisa mudou na minha vida. E uma das coisas que mais mudou, depois que eu comecei a falar de livro aqui na internet e postar vídeo no YouTube sobre isso, foi o meu gosto literário. Porque antes de eu ter canal no YouTube sobre livro, eu lia uns livros totalmente diferentes. E à medida que eu fui lendo e trocando, assim, opiniões com outras pessoas, eu fui começando a conhecer um pouco mais do meu gosto literário e também comecei a experimentar livros de gêneros literários diferentes que eu não era acostumado a ler antes. E aí eu fui começando a descobrir meus gêneros literários favoritos e os livros que eu realmente gosto de ler. Então eu acho muito engraçado quando eu paro pra pensar os livros que eu lia antes do YouTube e os livros que eu leio hoje em dia, porque são livros muito, muito diferentes. E por conta disso, eu fiquei pensando que, apesar de eu ter um gênero literário específico que eu falo bastante aqui no canal, que no caso seriam livros de suspense, terror, etc., eu também falo muito de livros de drama. Eu tenho meio que esses dois específicos que eu falo mais, mas eu também, ultimamente, tô lendo bastante de tudo. E eu também acho interessante porque mesmo eu tendo esses gêneros mais específicos, eu sei que vocês que me assistem também, muita gente já comentou que, tipo assim, não lê nada do que eu indico, ou, tipo assim, tem um gosto literário totalmente diferente do meu, e mesmo assim assiste meus vídeos porque gosta, ou senão, às vezes, até tá se aventurando em gêneros literários novos por causa dos meus vídeos, etc. E eu acho isso muito legal, porque tem, tipo, gente aqui que só lê romance, ou que só lê fantasia, e mesmo assim assiste meus vídeos. E aí, por conta disso, meio que para comemorar, já que o canal bateu esse um ano aí de primeiro vídeo postado, eu resolvi pegar um livro famoso, escolhido por vocês, dos gêneros literários, assim, mais famosos e mais lidos, pelo menos, assim, que eu vejo, e principalmente, assim, vejo vocês comentando, que foram 5 no caso. E aí eu fiz o quê? Eu peguei 2 opções de livros, assim, famosos e que eu tinha um certo interesse de ler, ou pelo menos uma certa curiosidade, e que eu vejo muita gente falando, me recomendando. Coloquei lá no Instagram uma enquete dos 10 livros, e os mais votados, os 5 mais votados, eu li. E estou aqui agora para comentar com vocês minhas opiniões sobre esses livros, sem spoilers, obviamente, e contar pra vocês o que é que eu achei deles. Vocês já viram quais são os livros aí na thumb, mas eu vou seguir assim a ordem que eu fui lendo e falando especificamente de cada gênero. Antes da gente começar, eu queria agradecer muito a vocês por esse ano aí de canal e por tudo que aconteceu na minha vida, que foi muita loucura. Eu postei um texto lá no Instagram enorme que eu tava querendo agradecer nesse dia, então caso você não me siga no Instagram também, se você quiser seguir lá pra ver o texto, que foi um texto de agradecimento mesmo pra vocês, e assim, muito, muito obrigado. E também, se você quiser me seguir no Instagram pra você participar das próximas enquetes, quando eu resolver fazer isso de novo, deixem um like e vamos logo falar do primeiro livro. Para os livros de ficção científica ou sci-fi, eu coloquei 2 livros que eu já queria ler há muito tempo e são livros assim bem famosos nesse gênero, que foram O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, e A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, não sei falar o nome dela, mas o livro que foi mais votado no caso, foi bem concorrido até, foi O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Eu ainda pretendo ler o da Ursula depois, mas aí no caso eu li o do Isaac Asimov. E esse livro foi muito engraçado porque eu comecei ele, eu senti que eu não tava entendendo nada, eu tava me sentindo até meio burro no começo, mas eu acho que isso é normal em livro de ficção científica, principalmente porque faz um tempo que eu não tô lendo livros de ficção científica, eu lia com muito mais frequência antes. E aí eu fiquei meio confuso no começo, porque você demora pra se situar na história, pelo menos eu demorei. É basicamente um livro que vai falar em uma realidade, inserir a gente numa realidade que existem os Eternos, e eles são responsáveis por controlar o tempo. Então, tipo assim, tem esse lugar, é meio que essa organização que eles controlam o tempo e eles são responsáveis por fazer, tipo, mudanças na realidade, pra, tipo assim, mudanças na história, pra que o mundo continue no curso. Então, se eles veem que alguma coisa meio que pode fazer uma grande catástrofe ou dar super errado no futuro, eles vão lá e alteram lá o tempo e eles meio que ficam de fora do curso do tempo normal, porque eles estão lá nesse lugar que controla o tempo. E a gente vai ter o protagonista do livro, que ele é um desses técnicos que são responsáveis por cuidar ali do tempo e controlar as coisas, e tudo ia bem assim, ele não tinha muito questionamento sobre a vida, ele só fazia a função dele, sem questionar muito, e estudava sobre o tempo e tudo mais, e sobre a questão dos séculos, do ser humano no geral, e da evolução e tal. Até que aparece uma mulher misteriosa ali na vida dele e começa a mudar os ideais e começa a fazer o personagem ter questionamentos sobre as coisas que estão ao redor dele. Então, como todo livro assim de ficção científica mais clássico, é um livro que ele vai trazer assim várias reflexões sobre o ser humano, como, tipo assim, a evolução, e sobre coisas, tipo assim, do ser humano precisar de uma motivação para meio que viver, e sobre até onde vai essa questão de, tipo assim, da gente tentar encontrar o mundo perfeito, e se isso seria realmente uma boa coisa se a gente tivesse como controlar, por exemplo, e evitar que qualquer coisa desse errado, que no caso é a função dos Eternos ali, né, que eles controlam, como eles têm o controle sobre o tempo, eles meio que conseguem prevenir ou desfazer alguma coisa que dê muito errado. Então ele vai fazer vários questionamentos sobre isso, vai falar muito também sobre esse negócio do amor, que é muito comum nesses livros de ficção científica, e do amor ser uma coisa muito importante que as pessoas às vezes deixam de lado. Então ele é um livro bem reflexivo e com muitos questionamentos. Ele também vai falar muito sobre coisas de viagem no tempo. Então se você é uma pessoa que gosta de
de coisa assim de ficção científica que fala sobre tempo e viagem no tempo, você provavelmente vai gostar, o que é meu caso, porque eu fico viajando nessas coisas de viagem no tempo, fico criando umas paranoias muito loucas na minha cabeça quando é nesse assunto. Fiquei tendo algumas crises existenciais durante a leitura desse livro, sim. Então foi por isso que no final das contas eu acabei dando 4 estrelas, porque eu achei um livro muito bom, apesar de eu ter demorado pra me situar na história. Eu achei o final do livro, principalmente, foi o que me fez dar 4 estrelas. Eu quase dei 3,5, mas aí eu gostei muito do final, da forma como o autor encerrou tudo e do questionamento final que ele deixou, pelo menos pra mim, que eu não posso falar pra vocês porque é spoiler, mas vai envolver todo esse rolê do ser humano precisar de uma motivação e de que talvez nem sempre seja bom a gente viver num mundo perfeito. No que seria esse mundo perfeito. E muitas outras coisas também que esse livro me fez pensar, me deixou em crise sobre questão de tempo, sobre viajar no tempo e sobre controle sobre o que é real e o que não é real. Então foi por isso que eu dei essa nota, porque eu gosto de livros que me fazem esse burburinho na minha cabeça. É tipo aquele livro que deixa você com dor de cabeça de tanto pensar, mas no caso pra mim, valeu a pena no final das contas e eu acabei gostando bastante. Agora a gente vai pra categoria ou gênero literário de romance, mas no caso assim mais jovem. Seria basicamente livros, aquele Young Adult no caso, que é jovem adulto. E eu coloquei 2 livros que são bem famosos assim também. Eu coloquei um livro nacional que foi 15 Dias, do Victor Martins. E o outro livro é Simon vs Agenda Homo Sapiens, que hoje em dia se chama Com Amor Simon, se não me engano. Então eu coloquei esses 2 livros. São 2 livros assim bem evidentes nesse gênero e as pessoas vivem falando bastante. E o livro que vocês escolheram pra mim lá na enquete foi o livro 15 Dias, do Victor Martins. Esse livro vai ter como protagonista o Felipe, e ele é um menino assim que ele passa por várias questões com si mesmo, porque ele é um menino gordo e ele sofre muito bullying na escola por ele ser um menino gordo. Então ele lida diariamente com a gordofobia dos colegas, e é até bem triste essa parte do começo do livro, que o autor vai apresentar essas cenas de bullying na escola, e é bem triste de ler na real, porque você fica bem puto e você infelizmente não consegue fazer nada. E se você já tiver passado por alguma coisa parecida nos tempos de escola, você também vai se identificar com esses momentos e você vai entender porque o personagem fica tão mal, porque quem já sofreu bullying na escola sabe o quão merda é e o quão isso mexe com a pessoa. Então a gente vai ter o Felipe como protagonista. Ele vai tá entrando agora de férias, e aí quando ele chega em casa, a mãe dele fala pra ele que o vizinho do prédio deles, é o Caio, vai ter que passar 15 dias dessas férias na casa deles, porque os pais do Caio vão viajar. E aí o Felipe surta, porque a gente depois acaba descobrindo que o Felipe tinha um crush ali, um interesse amoroso pelo Caio, e aí ele fica desesperado, não só por isso, mas também porque ele é uma pessoa que ele prefere estar sozinho, justamente por ele sempre ter sido um menino que ele foi muito oprimido e nunca teve muitos amigos, porque as pessoas sempre foram muito ruins com ele e sempre foram muito preconceituosas com ele por ele ser um menino gordo. E aí ele fica bem nervoso com isso de ter um estranho na casa dele, tendo que dividir o quarto com ele. E aí no começo do livro a gente vai acompanhar eles meio que evitando conversar, e ao mesmo tempo o Felipe querendo conversar com o Caio, e aí por aí vai, e vai ser um livro sobre esses personagens se conhecendo e a relação deles meio que se desenvolvendo também. Eu não posso falar mais do que isso porque seria spoiler no caso, mas é um livro que no geral eu achei bem legal, só que é um livro que ele é escrito de uma maneira assim muito simples, e eu senti falta só um pouquinho assim de aprofundamento em alguns assuntos que eu acho que poderiam ter sido mais aprofundados. Só que ao mesmo tempo também eu entendo que é um livro voltado para um público mais jovem, e também é um livro que provavelmente eu teria gostado mais ou me identificado mais se eu tivesse lido quando eu era mais novo, ou também seja porque eu estou num momento da minha vida que eu estou lendo uns livros muito mais pesados e que se aprofundam bastante, são livros assim mais densos sobre diversos assuntos. Então, por eu estar lendo esses livros mais pesados, mais densos, eu acabei sentindo falta disso no livro. Como eu falei pra vocês, é um livro que eu sei que é voltado para um público mais jovem, é um livro que não é voltado assim pra mim. Ele vai ter muitos momentos assim bem fofos. Se você gosta daqueles romances bem fofo, que tem aquele negócio assim, sabe? Fofura demais, muita felicidade, você vai gostar desse livro, mas no caso não é o meu caso. Vocês sabem que eu prefiro umas coisas mais dramáticas e tudo mais, e por mais que tenha no começo essa parte da gordofobia, que é até um pouco triste, é um livro no geral assim bem feliz mesmo, e fofura e tal, e é um livro que se você gosta desse tipo de coisa, você vai gostar do livro. É um livro também que ele é super rápido de ler, a escrita do autor é bem leve, bem fluida, então você vai ler super rápido. Fora isso, só tem coisas assim mais pessoais minhas mesmo, que eu não gosto, tipo assim, de encontrar muito em livros, e tipo assim, no geral, não importa o gênero, que é referência à cultura pop, e não sei porquê. Isso é tipo uma questão muito pessoal. Cada leitor tem meio que aquela coisa que incomoda um pouco e você não sabe direito porquê, que você encontra em qualquer livro. Às vezes é uma frase, às vezes é um tipo de personagem, um tipo de romance. No meu caso, uma das coisas é referência demais à cultura pop. Então eu senti que o autor colocou muito referência de cultura pop, tipo assim, Harry Potter, Marvel, super-heróis. Eu entendo que não era de uma maneira jogada, porque a gente tava na mente do Felipe, então é normal ele pensar sobre esse tipo de coisa, só que tipo assim, eu achei que essas
listas, por exemplo, que ele falava assim, os meus heróis favoritos, assim, no meio de uma cena do livro, poderiam ter sido substituídas pra que eu gostasse mais. Não tô querendo mudar o livro do autor nem nada, tô falando assim, pra o meu gosto, por aprofundamento de alguns outros assuntos que eu queria que ele tivesse aprofundado só um pouquinho assim mais. Mas no geral é um livro que eu gostei sim, e eu recomendo para o público-alvo do livro, que são assim pessoas mais jovens, adolescentes e tal. E se você gosta de romance fofo também. No final das contas eu dei 3 estrelas pro livro, e tudo, por isso que eu falei pra vocês, porque é um livro que ele cumpre o papel dele, só que é um livro que, pra mim, na pessoa que eu tô agora e o leitor que eu sou agora, não é uma coisa assim que eu vou conseguir gostar tanto assim como eu poderia gostar mais se eu tivesse lido em outro momento da minha vida. E lá no Scooby, quando você marca a nota, você dá 3 estrelas, aparece bom. E é o que eu achei do livro. É um livro bom, espero que vocês tenham entendido. E se vocês ouvirem um barulho de ventilador no fundo, vocês me perdoem, porque tá inverno no Brasil todo, menos aqui, aparentemente, porque aqui eu tô morrendo de calor. Chegamos agora no gênero que eu tava mais nervoso, mas eu coloquei porque, querendo ou não, é um dos gêneros mais lidos pelos leitores hoje em dia. E, tipo assim, antes eu lia muito fantasia, principalmente assim, fantasia mais jovens, mas hoje em dia eu não tenho mais gosto nem vontade de ler. Mas aí eu coloquei 2 que estão muito faladas no momento, que são Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo, e Príncipe Cruel, da Holly Black. E o livro que foi mais votado, no caso, foi bem acirrado inclusive também essa enquete, foi Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo, que saiu série recentemente na Netflix e tudo mais. E assim, vamos lá que eu vou tentar explicar pra vocês o porquê de eu ter dado, já adiantando aqui, 2 estrelas pra esse livro. O livro, no caso, vai falar sobre esse lugar ali, que ele é dividido pela Dobra das Sombras, que é um lugar ali meio sombrio, que tem uns monstros no negócio. E, fora ali a parte da Dobra das Sombras, que seria a parte meio que perigosa, tem o reino ali normal, e aí tem as pessoas que têm poderes, porque essas pessoas que têm poderes são chamadas de Grishas, e não são muitas pessoas que têm poderes ali, mas essas pessoas que têm poderes, os poderes delas é meio que um negócio meio elemental. E temos a protagonista do livro, que é a Alina. E a Alina, ela achava que era uma garota comum, tava ali de boa com o melhor amigo dela, porque ela também, assim, não tem pais. Então, elas estão ali e acaba acontecendo um acidente ali com o Mali, que é o melhor amigo dela. E ela acaba, ali, pra defender o amigo dela, descobrindo que ela tem poderes e que ela é uma Grisha. E ela fica muito surpresa e quando ela descobre isso, e descobre esse poder dela, ela é meio que levada para um palácio para ser treinada e ficar sob a supervisão ali do maior Grisha de todos, o Grisha mais poderoso, que é o Darkling. E aí acontecem mais coisas ao longo do livro, só que para mim, pelo menos, todos os plots do livro foram extremamente previsíveis, porque eu não sei se é porque todos esses livros de fantasia, infelizmente, esses mais antigos, eles têm essa coisa de seguir meio que uma fórmula. Então vai ser todo aquele rolê de ser essa personagem insegura com tudo, e que ela fica sempre se comparando às outras pessoas e sempre duvidando de si mesma. E ela vai ter esse negócio da divisão, porque ela tinha um interesse amoroso pelo melhor amigo, que é o Mali. E aí quando ela vê o Darkling, ela começa também a ter um interesse por ele. E aí a personagem fica dividida ali, né, pra ter o negócio do triângulo amoroso, que é essencial aparentemente em toda fantasia. Também vai ter o rolê de que tem uma coisa ali que é capaz de salvar o reino, que é um poder muito específico. E quem vocês acham que seria a pessoa que teria esse poder? Isso que eu falei tem tudo na sinopse, tá? Então não é spoiler. Então a gente vai vendo a Alina desenvolvendo isso e tentando aprender a lidar com os poderes dela e conhecendo as pessoas, treinando ali com os Grishas. Só que o problema pra mim com esse livro é porque eu achei o livro com escrita assim muito mal escrita na geral mesmo. Inclusive eu já li o Nona Casa da Leigh Bardugo ano passado e eu consegui ver que a escrita dela evoluiu bastante. Então eu não vou entrar nesse tópico porque pra ser o primeiro livro na autora tudo bem e tal. Foi um livro escrito, publicado em 2012, se eu não me engano. Então é tipo assim, a escrita ela é bem simples. Eu não conseguia imaginar as coisas que a autora descrevia. Não sei se isso aí também já é um problema mais meu, que eu tô com algum problema de não conseguir imaginar coisas muito fantasiosas, mas não conseguia passar pela minha cabeça algumas cenas e a forma como algumas coisas funcionavam em algumas cenas de luta. Então não era uma coisa assim muito gráfica. E aí eu ficava tipo sem vontade de ler, porque eu lia, mas era uma coisa tão fantasiosa que eu não conseguia imaginar, que ficava sem graça pra mim. Eu achei também que a personagem principal ela é muito chata, porque ela sempre tem essa mania, não só a personagem, mas parece que a autora tem alguma coisa nesse livro de sempre ficar falando sobre beleza física. Então todo momento do livro ela fica reafirmando a beleza dos personagens, e como se isso fosse a coisa mais importante de tudo ali do livro. Tipo, os personagens têm poderes e aí ela fica falando, ai não, mas porque ela era linda, não sei o que, não sei o que. E a Alina também tem sempre aquela coisa da crise de autoestima, de ser literalmente uma menina meio que normal, padrão, e se considerar a menina mais feia de todas. E não só essa parte, porque tudo bem a autoestima dela ser baixa, mas é a questão de que, tipo assim, ela encontra as pessoas e ela meio que fala assim, ai, como uma pessoa bonita dessa pode passar por isso, ou como uma pessoa linda assim pode sentir isso, isso e isso. Isso é uma coisa que eu
não sei, me incomodava, porque pra mim não fazia sentido a autora ter essa fixação tão grande com beleza e beleza, 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 beleza. Eu não sei se isso melhora ao longo da série depois. Eu também, assim, não consegui apoiar, no caso, o famigerado chip com nenhum dos dois homens ali, no caso, que eram pra ser os possíveis pretendentes da Alina, porque eu não achava que tinha química com nenhum dos dois personagens. Tiveram poucas cenas, pra mim, pelo menos, entre eles. Tem um plot no final do livro, que é uma coisa que desde o momento que apareceu o personagem eu falei: duvido. Na verdade, o livro não teve nada que me surpreendeu e foi por isso que eu acabei não gostando da história. Foi um tipo de livro que, tipo assim, eu li semana passada e parece que eu já esqueci de bastante coisa que aconteceu. Tô lembrando agora porque eu tô falando pra vocês. Não é um livro que ficou, assim, marcado em mim, tipo, não é um universo nem personagens que vão ficar marcados na minha cabeça e que me deixou com vontade de concluir a série, no caso, infelizmente, tipo, como Percy Jackson, Harry Potter. Obviamente que isso pode ter influenciado porque eu li quando eu era bem mais jovem. Então talvez se eu tivesse lido esse livro na época que ele foi lançado, quando tava todo mundo lendo, eu poderia ter amado, ter tido um apego emocional. Mas eu tô falando aqui pra vocês minha opinião com base no que eu, Lucas de agora, de 2021, achei do livro. Então infelizmente foi isso que eu achei do livro. Eu sei que é um livro que muita gente gosta, e também sei que é um livro que muita gente gosta justamente por ter esse apego emocional de ter lido quando eu era mais jovem. O final do livro é literalmente igual basicamente ao final do livro 1 de Trono de Vidro. E aí eu fiquei, gente, não é possível. Eu não vou dar spoiler, obviamente, do final do livro, mas aqui, uma palavra só: navio. Não sei o que é que tem com navio, mas também senti muita semelhança da história de Sombra e Ossos com Trono de Vidro, só que eu ainda consegui gostar mais de Trono de Vidro, porque eu achei a escrita da Sarah J. Maas melhor. Sei lá, eu gostava mais das cenas de luta e eu conseguia visualizar melhor. Então, assim, não tô comparando, só tô falando porque, assim, são duas fantasias bem famosas também, mas Sombra e Ossos acabou não funcionando pra mim. Eu dei 2 estrelas porque eu tava até gostando do começo, que eu tava curioso pra saber o que era que ia acontecer. Esperava uns plot twists diferentes, mas aí no final das contas as reviravoltas que tiveram foram muito previsíveis. E eu também não achei que o final do livro 1 foi um final de livro 1 bom de trilogia, porque geralmente os finais de livros, primeiros livros de trilogia, acontece uma coisa assim muito louca, um plot twist muito bom, ou uma coisa, aquele cliffhanger que vai lhe deixar na expectativa para o próximo livro. E nesse não foi uma coisa assim tão... É basicamente uma coisa tipo assim, tem um vilão e ele precisa ser derrotado. Não foi uma coisa assim que ficou tipo, meu Deus, eu preciso agora do segundo livro para poder descobrir o que vai acontecer. E aí, no final das contas, essa foi minha nota e essa foi minha opinião. Eu espero que vocês entendam e é isso. Agora vamos para suspense, thriller, como vocês preferirem falar. E eu coloquei 2 livros lá nas opções: o livro Garota Exemplar, da Gillian Flynn, e o livro You, que é o livro que inspirou a série da Netflix também. E esse daqui foi um livro que a maioria votou, então o livro vencedor foi Garota Exemplar, que é o único que eu tenho físico desse vídeo, no caso. E era o único livro da Gillian Flynn que eu não tinha lido ainda. Eu já li o Lugares Escuros e o Objetos Cortantes, inclusive gostei muito dos dois. Eu acho o Objetos Cortantes, assim, sensacional, é um dos melhores suspenses que eu já li, recomendo pra todo mundo que gosta de suspense. E aí, eu já tinha assistido o filme de Garota Exemplar, e eu tava com um pouco de receio de ler o livro, justamente porque, já vi o filme, já sei todos os plot twists, principalmente porque é um livro que ele é bem famoso, justamente por aquele famoso plot twist que tem no meio do livro, que todo mundo fica chocado. Inclusive, quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei bem chocado. E aí eu disse, será que eu vou achar o livro chato porque eu já sei de tudo? E aí eu vou acabar não gostando tanto assim? E eu estava completamente enganado, porque a escrita da Gillian Flynn é sensacional. Tipo assim, ela, depois que eu li esse livro aqui, eu tive certeza de que ela é uma das minhas autoras favoritas, porque eu amo muito a forma como ela escreve, o perfil psicológico dos personagens. Também eu queria aproveitar aqui para falar da Gillian Flynn no geral e o que eu acho que os livros dela não são só sobre os plot twists, por mais que sejam de suspense, mas eu acho que os livros dela são muito sobre os personagens, porque o que eu mais gostei dos 3 livros delas que eu já li foi a forma como ela escreve os personagens e a mente dos personagens, que são personagens assim muito problemáticos, com pensamentos muito bizarros e muito obscuros, e eles fazem muitas coisas pesadas, eles pensam muitas coisas pesadas, e é aqueles tipos de personagem que você tem um certo medo deles, mas ao mesmo tempo você não consegue parar de ler, porque a mente deles é muito interessante e a forma como ela constrói o perfil psicológico deles é muito foda. E principalmente aqui, porque, galera, a Amy Dunne, a forma como a Gillian Flynn escreve a Amy aqui, e o Nick também, mas a Amy suprema, né? Supremacia Amy Dunne aqui nesse canal. E, meu Deus do céu, eu não sei nem explicar pra vocês o quão bom é você ler as coisas e você entrar na mente dessa personagem, que eu ficava assim, não sei nem explicar, sem palavras, porque por mais que eu já soubesse de tudo que ia acontecer no livro, eu não conseguia parar de ler, porque a forma como ela escrevia e as coisas que ela colocava me faziam ficar muito mais interessado ainda, porque por mais que no filme seja bem igual, é uma adaptação super fiel, a gente não tem acesso aos pensamentos dos personagens, e aqui a gente tem. Então tinha umas frases, uns negócios que ela colocava que eu ficava chocado. E eu não falei, no caso, as notas do livro, mas esse livro é basicamente sobre um casal, o Nick e a Amy, e eles são um casal ali aparentemente perfeitos para as pessoas que estão vendo de fora. E aí num dia assim, do nada, o Nick chega em casa, encontra tudo revirado e a Amy tá desaparecida.
E aí ele se torna, obviamente, o principal suspeito, porque é comum em casos assim de esposa desaparecida que o marido se torna o principal suspeito, principalmente também porque ele não tem um álibi no dia do acontecimento e ele também fica sempre querendo desconversar alguns assuntos sobre o relacionamento do casal. E a gente vai ter acesso ao presente com o Nick sendo investigado, não investigado, mas com o Nick sendo meio que tipo recebendo perguntas da polícia, e eles tentando descobrir o que aconteceu com a Amy, se ela tá viva, quem levou ela, se ela fugiu, vão criando ali as teorias do que pode ter acontecido. E a gente também vai ter acesso aos diários, que é um diário que a Amy escreveu antes, no caso desse desaparecimento, que a gente vai também ler. Vai ter tipo as partes do Nick no presente e esses capítulos da Amy no passado. E aí ele vai se desenrolando. No meio do livro tem um plot twist muito bom. Se você nunca viu o filme, nem nunca leu o livro, por favor, leia, porque acho que seria ainda melhor se eu tivesse lido esse livro sem ter visto o filme, porque eu ia ficar muito chocado, igual eu fiquei no filme. Algumas pessoas podem até prever isso também, que, tipo assim, como eu falei pra vocês, se você prever também tá tudo bem, porque eu não acho que seja só sobre as reviravoltas, é um livro sobre os personagens e sobre a forma como ela constrói essa atmosfera meio sombria e essas relações sombrias entre essas pessoas. E eu acho muito interessante esse livro porque os personagens são muito complexos e o relacionamento deles também é muito complexo. Então é um casamento ali cheio de segredos e coisas que eles escondem um dos outros, e ao mesmo tempo que eles são casados há um super tempo, eles escondem muitas coisas um dos outros que eles só vão meio que... A gente só vai descobrindo junto com eles ao longo do livro, e coisas do passado deles, cada um tem uma coisa, e vai virando um negócio ali que você não consegue parar de ler até você terminar. E depois dessa metade do livro que tem esse plot twist, fica ainda melhor, porque a gente tem acesso a coisas aqui fodas demais. Gillian Flynn, obrigado por tudo, eu não sei nem explicar pra vocês. No final das contas eu acabei dando 5 estrelas de favoritado pra esse livro, então ele se tornou um livro favorito. Eu não vou falar muito porque senão eu vou dar spoiler, mas, enfim, Amy Dune, Supremacy. Se vocês nunca leram esse livro, por favor, leia. E leia tudo daí da Gillian Flynn também, porque eu acho que ela é uma autora que vale super a pena você conhecer. Principalmente se você é uma pessoa que gosta de suspense, gosta de personagens bem construídos e de personagens com um perfil psicológico obscuro, problemático e pessoas com algum tipo de transtornos mentais. Ela faz isso de uma maneira muito boa, pelo menos na minha opinião. Então, assim, veio aí demais. Finalmente li este livro. E ainda bem que eu estava errado no quesito de achar que não ia gostar tanto por causa do filme, porque eu não só gostei como eu amei. 5 estrelas favoritado demais, veio muito aí. Chegamos no último livro, no último gênero literário, que no caso seria drama / livro adulto, que eu coloquei, tipo assim, livros com uma temática mais pesada e livros mais dramáticos mesmo. E eu coloquei o livro Minha Sombria Vanessa e o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. E o que ganhou, no caso, foi o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu até fiquei feliz que foi esse livro que ganhou, porque é um livro que vocês vivem me recomendando pra ler, principalmente porque eu já tive algumas experiências não muito positivas lendo alguns livros da Colleen Hoover, que eu já li 5 livros dela, só que pode ser considerado 3 porque nunca jamais foi separado, né? Mas enfim, é um livro que muita gente fala que esse daqui não tem como não gostar. Todo mundo ama esse livro, é um livro favorito de muita gente. Inclusive ele entrou naquele vídeo meu lá de 20 livros favoritos que eu perguntei às pessoas lá do formulário. Então é um livro que eu já tava no meu radar e eu queria dar essa chance e ler esse livro porque é um livro que vocês vivem falando pra eu ler. E aí quando ele ganhou lá na enquete eu disse, ótimo, vamos finalmente ler esse livro e vamos ver, né? Esse livro eu tenho que deixar avisado aqui pra vocês que ele tem gatilhos, porque é um livro que ele vai falar sobre violência doméstica e relacionamento abusivo. A gente vai ter como protagonista desse livro a Lily, que ela é uma personagem que tem um passado difícil e ela acabou se mudando assim de cidade para tentar essa vida nova, porque ela sempre foi uma personagem também muito batalhadora e ela queria correr atrás dos sonhos dela, apesar dela ter vindo desse ambiente familiar não muito estável, porque a mãe dela foi uma vítima de violência doméstica e ela foi obrigada a ver algumas cenas de violência doméstica, tipo, ver o próprio pai violentando a mãe. E isso meio que foi uma coisa que marcou muito a personagem e ela sempre acabou criando esse receio de relacionamentos. E a gente vai ter 2 personagens masculinos que são importantes para o livro, que são o Atlas, que é um personagem que ela teve um envolvimento quando ela era adolescente. Então a gente vai ter umas partes do passado que a gente vai ler as cartas da personagem que ela escrevia no diário, aí ela pega esse diário quando ela tá mais velha pra reler, e a gente vai ler junto com ela e conhecer sobre o relacionamento dela com esse Atlas. E a gente vai ter o Riley, que é o personagem masculino que ela conhece no presente e acaba criando esse envolvimento também. E eu achei legal porque esse envolvimento dela com o Riley não é uma coisa muito imediata, então demora pra o relacionamento deles realmente começar a acontecer. Então pra mim já ganhou pontos no quesito de não ter aquele negócio do Insta Love. Pra mim foi uma coisa que foi acontecendo de maneira gradativa. Eu sei que esse livro vai ter alguns clichês, como eu já falei pra vocês, ele é um livro que vai abordar violência doméstica e relacionamento abusivo, então fica aí o alerta de gatilho. Só que ao mesmo tempo que fica um alerta de gatilho, eu acho que é um livro que ele também
tem muito poder pra ajudar pessoas que estão passando por essa situação. Porque eu tenho uma amiga que ela falou pra mim que ela saiu de um relacionamento abusivo porque ela leu esse livro. E eu também, ao ler o livro, eu comecei a perceber cenas que eu já presenciei com pessoas que eu conheço, que também, tipo, aquela coisa de a pessoa estar no relacionamento abusivo e não perceber, ou demorar pra perceber. E também muito aquela coisa da gente sempre julgar a mulher, no caso, de tipo assim, meu Deus, ela tá passando por tudo isso e ela ainda volta para o homem. E ela também levanta esse questionamento de que não é tão fácil assim quanto parece, só você largar tudo, mesmo a pessoa que você ama tá ali te fazendo sofrer, batendo em você e sendo abusiva, tóxica com você. Então assim, eu não sei se esse livro é o melhor livro que vai abordar o assunto de violência doméstica e de relacionamento abusivo, mas eu sinto que a autora escolheu uma maneira de falar sobre isso, que é uma maneira que vai fazer sentido e pode ajudar muitas pessoas, porque ela escolheu falar do ponto de vista de uma personagem que é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela quer sair daquela situação, não é tão fácil quanto parece. Então eu acho que ela soube retratar muito bem a realidade de muita gente. E eu achei também muito interessante que no final ela fala pra gente que ela colocou coisas da vida dela no livro. Então pra mim isso deixou o livro ainda mais importante, porque a autora fala que ela se inspirou na história dos pais dela pra escrever o livro. Então isso deixou o livro ainda mais forte pra mim quando eu li, porque faz muito sentido a forma como ela escolheu contar algumas partes da história, a forma como ela escreveu algumas cenas, porque foram coisas que ela vivenciou. Então achei um livro muito, muito bom. Ele é um livro bem dramático, também bem triste, tem umas cenas bem difíceis de serem lidas, mas no geral é um livro que ele passa uma mensagem muito boa, também é um livro muito forte e eu acho que é um livro muito importante. Por isso que as pessoas falam que é um livro que acho que todo mundo deveria ler, e eu acho que faz sentido, porque a mensagem que a autora passa no final das contas é muito, muito boa. Eu postei até um trecho do livro lá no Instagram também, e marquei outras coisas do livro também, porque eu achei no geral um livro muito bom, e por isso que minha nota final foi 5 estrelas, porque eu entendi super a importância do livro. E eu acho que ela é um livro, como eu falei pra vocês, que pode ajudar muita gente. Então, veio aí. Pra vocês que estavam curiosos pra saber minha nota, dessa vez veio muito aí. É um livro muito, muito bom. Gostei da escrita também. Tiveram ali seus clichês de sempre, coisas assim que não são assim as minhas coisas preferidas em ler um livro, principalmente porque também, querendo ou não, é um livro um pouco de romance, mas não tiro o mérito final do livro, porque eu achei um livro muito bom e a mensagem que o livro passa é muito boa. Então sim, o livro foi 5 estrelas pra mim. Espero que vocês estejam agora felizes e satisfeitos, quem queria muito que eu lesse esse livro, e obrigado também por ficarem falando pra eu ler esse livro sempre. E agora finalmente veio aí, e vocês podem ficar tranquilos, porque entrei aí pra lista das pessoas que também deu 5 estrelas pro livro e amou o livro. É isso. Esse vídeo foi uma maneira muito bacana de eu, sei lá, reafirmar e ter certeza do que é que eu tô afim de ler no momento e dos gêneros literários que estão fazendo sentido para o Lucas, que tá aqui hoje. E também foi muito interessante de ficar pensando que alguns desses livros que eu li para esse vídeo teriam tido notas e teriam sido experiências totalmente diferentes se eu tivesse lido no passado. Então, já que estamos falando aqui negócio de um ano, é sobre isso, sobre o momento de você ler o livro e sobre o momento que você está, o tipo de leitura que você quer ler no momento. Vocês conseguiram ver aqui pelo vídeo o que é que eu tô gostando de ler e o que é que tá fazendo sentido pra mim, o que é que tá me envolvendo, o que é que tá me fazendo ter experiências positivas com a leitura hoje em dia, e o que é que não faz sentido pra mim, mas que pode fazer sentido pra outras pessoas que estão assistindo esse vídeo e que, como eu falei pra vocês, sejam o público-alvo ou que estejam procurando alguma das coisas que eu falei desses 5 livros. Então eu espero que no geral vocês peguem recomendações, se você gostou da história, da premissa, ou do que eu falei sobre um dos 5 livros e quiser ler, fica à vontade. Se você já leu também, comenta aqui nos comentários o que é que você achou, qual desses você mais gosta, se você também já favoritou algum desses livros. Se você também quiser me seguir nas minhas redes sociais, elas sempre ficam aí na descrição. Eu também tô fazendo lives de leitura. Todos esses livros foram lidos em live, então as pessoas que estavam lá na live na outra plataforma já tinham visto mais ou menos as minhas reações, alguns sabiam até minhas notas também. Então meio que a galera que tá lá nas lives já sabe meio das coisas com antecedência. Às vezes eu faço um suspense, um negócio, porque eu gosto também de bancar o canalha às vezes e deixar vocês curiosos. É sobre isso. Mas no geral eu espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam aí nas minhas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. Curtam o vídeo se você não curtiu até agora. Se você chegou nesse vídeo por acaso e gostou de mim, gostou do que eu falei, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Vai sair semana que vem, provavelmente, uma lista aí com meus livros favoritos até agora que eu li esse ano. Então pra quem gosta desse tipo de lista, vem aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijão, espero ver vocês no próximo e tchau.